Olá! Todos os dias aqui no canal recebo diversas perguntas sobre o uso da agulha dupla em máquinas de costura que só faz o ponto costura reta, como por exemplo essa Singer 15C. Então esse vídeo aqui é para esclarecer esses detalhes. Por exemplo, uma máquina de costura que só tem o ponto costura reta, só existe um único furo para a passagem da agulha. É até possível fazer a instalação da agulha dupla. O prendedor vai aceitar normalmente, porque o encaixe da agulha é igual ao encaixe da agulha comum. Mas a passagem das duas agulhas não vai ser possível. Observe, não tem como a passagem das duas agulhas ultrapassar num único furo. Então o uso da agulha dupla em máquinas de costura que só faz o ponto costura reta está descartado, não tem como. Não existe possibilidade para isso. Outra pergunta bastante comum também é o uso da agulha ponto ajur. Então a mesma regra. A agulha de certa forma encaixa perfeitamente, porque o encaixe das agulhas de máquinas de costura linha doméstica é universal, então a agulha vai ser encaixada. Mas não tem como utilizar por conta de que a agulha ponto ajur tem o seu corpo bastante alargado e não consegue ultrapassar neste furo que é projetado para uma agulha comum, de uso comum. Então, a agulha ponto ajur também não funciona em máquinas de costura que só tem o ponto costura reta. Outra dúvida bastante comum é a tentativa de utilizar calcador de fazer ponto overlock em máquinas de costura também com ponto costura reta. Então não é possível, porque a regra básica para utilizar o calcador de ponto tipo overlock é que a máquina tenha pelo menos o ponto zigue-zague. Então a instalação do calcador pode até ser feita aqui, mas não vai haver funcionamento, porque necessitamos de pelo menos o ponto zigue-zague para esta função. E nos demais calcadores, como por exemplo um calcador ponto flor, também não tem função em máquinas de costura que só faz o ponto costura reta. Então esse vídeo aqui é mais para esclarecer essas dúvidas, que recebo perguntas aqui diariamente sobre esses detalhes. Então esse vídeo aqui já vai estar respondendo todas essas dúvidas que surgem aqui no canal diariamente. Caso tenha ficado alguma dúvida do que eu comentei aqui, deixe sua pergunta aqui embaixo do vídeo. Obrigado e até a próxima videoaula.